E agora nós vamos falar sobre tensão térmica, que é o último tópico do capítulo de carga axial, capítulo 4, e também é o último tópico que vai ser abordado antes, porque vai cair nessa primeira prova. Então, vocês já têm bastante conteúdo para estudar para a prova 1. Se você ainda não começou, ainda há tempo de começar a fazer os exercícios, né? Sentar e resolver mesmo, beleza? Então, o que é essa história de tensão térmica que nós vamos falar hoje? Tensão térmica é uma tensão que vai surgir no material devido à aplicação ou à variação de temperatura naquele corpo, naquele elemento de máquina, que seja ele. Então, você vai provocar uma variação de temperatura, e essa variação de temperatura, você já sabe que ela provoca alteração nas dimensões de um material. Se essa temperatura, ela aumentar, ou seja, você está a 20 graus Celsius, e você aumenta essa temperatura para 100 graus Celsius, isso quer dizer que ela teve uma variação, aumentando essa temperatura, e o material, nessa situação, ele tende a expandir. Se a temperatura diminui, ou seja, você pode fazer o sentido contrário, você tem uma peça a 100 graus e baixa essa peça para a temperatura de 20 graus, é a mesma variação, só que negativa. Essa variação negativa vai fazer com que o material se contraia. Então, para um material, considerando um material homogêneo, isotrópico, ou seja, que todas as propriedades dele são iguais em todas as dimensões do corpo, considerando a variação do comprimento linear proporcional à variação da temperatura, então perceba que eu estou condicionando, colocando várias condições, para que essa tensão térmica atua como se fosse uma aplicação de numa direção axial. Essa aqui é a equação da variação do deslocamento, do alongamento ou contração, ou seja, variação de comprimento provocado pela temperatura. Vocês conhecem essa equação? Já viram essa equação? Olha bem para ela. Delta L igual a alfa delta T vezes L. Isso aqui, esse primeiro termo, é a variação do comprimento provocada pela temperatura. O delta minúsculo é variação de comprimento, você já sabe, e o Tzinho é só para indicar que essa variação é provocada pela temperatura. Esse alfa é o coeficiente de dilatação linear, de expansão térmica, e delta T é variação de temperatura, que é variação de temperatura. Você tem uma temperatura inicial, você vai aquecer a peça, vai ter uma temperatura final. Ou o contrário, você tem uma temperatura inicial e você vai resfriar essa peça. Isso é a variação da temperatura. E o L, que é o comprimento inicial do elemento. Beleza? Então, o que eu falei foi só isso. Eu estava apresentando o que é a tensão térmica provocada pela variação de temperatura, e nós vamos utilizar essa equação que já é conhecida da física e que era para vocês terem visto isso há muito tempo, né? Normalmente, dilatação térmica, quando se fala em dilatação térmica, se mostra essa equação. Obviamente que normalmente nos livros ela aparece como delta L aqui, tá? E essa equação. Como é que nós vamos usar, professora? Agora eu vou direto para o exemplo, porque fica mais fácil de você entender essa história toda quando a gente coloca num exemplo, beleza? Então, olha só. Essa aqui é uma barra, ela está engastada nas duas extremidades. Você perceba que não tem carga nenhuma aplicada nessa barra, nenhuma carga externa. Ela tem essa seção transversal de meia polegada por meia polegada, e tem um comprimento inicial de 2 pés.
Aí ele diz o seguinte, essa barra é de aço A36, ela está engastada nos dois apoios A e B, quando a temperatura 1, ou seja, a temperatura inicial é de 60 graus Fahrenheit. Se a temperatura aumentar de 60 graus Fahrenheit para a temperatura 2 de 120 graus Fahrenheit, qual será a tensão térmica normal média desenvolvida nesta barra? Entenderam a pergunta? Ótimo. Então, a primeira coisa que você vai fazer é determinar essa variação de temperatura, ΔT. T2, que é final menos inicial. Temperatura final menos temperatura inicial é igual a 120 menos 60, que é igual a 60 graus Fahrenheit. Tranquilo aí? Ótimo. Perceba o seguinte, o que foi que aconteceu aqui, gente? Essa variação de temperatura vai provocar uma dilatação térmica ou uma contração térmica na barra? Dilatação. Dilatação térmica, tranquilo? Então, imagine que você está aqui, você aqueceu essa barra. Quando você aqueceu essa barra vai se dilatar. Quando ela se dilatar, aí ela vai fazer o que aqui nesses dois apoios? Ela está fixada. Ela vai empurrar os apoios, que vão empurrar de volta no sentido contrário. E agora eu vou escrever o diagrama de corpo livre dessa barra. O diagrama de corpo livre dessa barra é isso aqui, ó. Ela tende a alongar, né? Ela expande linearmente. Quando ela expande, ela bate nas paredes que empurram na direção contrária. Tudo bem? Então, esse F aqui é a reação da parede na barra, que só existe porque você aqueceu a barra. Tudo bem até aí? E eu estou chamando essa força de F. F aqui e F aqui. Professora, se eu colocasse FA aqui e FB aqui, era só, é isso que ele está falando, você vai fazer FA menos FB, que é igual a um F. FA é igual a FB. Se FA é igual a FB, então eu vou chamar eles do mesmo nome. Vou chamar de F. Entenderam? Ótimo. Segunda parte, o que é que eu vou fazer? Eu vou determinar um... Tu pode repetir a primeira? Tu pode repetir a primeira rapidão, só porque eu tive que abrir a porta do quarto, aí eu tive que tirar o fone. Diagrama de corpo livre. Expandiu, ela expandiu, bateu na parede, a parede contrai reação, sentido contrário. Só isso. Força de reação. Somatório das forças na direção y igual a zero, FA menos FB igual a zero, FA igual a FB. Se FA é igual a FB, então é igual a F. Segunda então condição. a dilatação térmica não conta como força, né? E sim a reação da parede. Dilatação térmica, quando eu aplicar uma variação de temperatura, ela vai dilatar. Quando ela dilata, é variação de comprimento, não é força. A força é o que a parede reage, né? Então. Exatamente. Eu estou falando, quando eu falo dilatação térmica, eu estou falando de variação de comprimento. Ele expande e contrai. Eu não estou dizendo ele não, por ação térmica. Então, eu aumentei a temperatura, né? Ou eu baixei a temperatura. Isso faz com que o corpo dilata ou contraia. Quando ele dilatou, porque existe esses apoios, os apoios não vão impedir, na verdade, os apoios não vão permitir que a dilatação ocorra e vai gerar uma reação. Lembram da definição de reação? Quando é que surge uma reação? Quando o movimento é impedido. E essas paredes estão impedindo esse movimento. Agora você percebe que quando eu faço aqui diagrama de corpo livre e uso a equação da estática, eu percebo que só uma equação da estática vai ser útil para mim. Se eu fizer somatório das forças na direção x, não serve, porque eu não tenho força na direção x. Se eu fizer somatório dos momentos, também não satisfaz, porque essa força aqui está localizada no centro axial e não provoca momento. Então, a única equação que eu tenho da estática é somatório das forças na direção y e isso.
só ela não resolve o meu problema, não determina F. Isso quer dizer que esse problema é estaticamente indeterminado. Lembrando a aula passada? Estaticamente indeterminado. Nessa situação de problema estaticamente indeterminado, eu preciso determinar a condição de compatibilidade. Eu falei também na aula de estaticamente indeterminado. Se você não lembra, volta na aula e assiste de novo. O bom de aula remota é isso. Você pode assistir a aula várias vezes e colocar ainda em velocidade, uma velocidadezinha maior, já que você já viu os treinos, e ainda passar, avançar para você ouvir aquele trecho que você deseja. Então, na condição de compatibilidade, o que é condição de compatibilidade? Condição de compatibilidade é uma análise que você vai fazer dessa variação de comprimento, certo? Dessa variação de comprimento. Aqui, nessa situação, como eu falei, quando eu estava falando para vocês sobre problema estaticamente indeterminado, esses problemas, cada problema, ele tem uma situação que precisa ser analisada. Daí a necessidade de se fazer muitos problemas. Porque se você faz só um e acha que já sabe de todos, se aparecer um pouco diferente, você não vai conseguir resolver. Então, a condição de compatibilidade traz isso, que essa relação da variação de comprimento, como é que ela está ocorrendo naquela situação. Então, você vai olhar para essa barra, então, olha agora, que eu vou explicar. Essa barra, o que está acontecendo? Teve uma variação provocada pela temperatura, tendendo a alongar esta barra. Mas uma força F impediu e provocou um alongamento, não, uma contração no sentido contrário, uma variação aqui provocada pela força F. Então, você tem uma variação na direção T, de alongar, e uma variação na direção de contrair, provocada pela força. Entenderam isso? Mas, mais do que isso, o que foi, na verdade, que aconteceu? Qual foi a variação total da extremidade A com relação à extremidade B nessa barra? Zero. Zero, ela não alonga, ela não contrai, ela está fixa na parede. Então, a variação do comprimento de uma extremidade com relação à outra, ela vai ser zero, porque ela não vai se deslocar, porque ela está completamente fixa na parede. Então, é isso que ele coloca aqui na condição de compatibilidade. Variação provoca da extremidade A com relação à extremidade B é igual a zero. Mas a variação de A e B é provocada por um alongamento provocado pela temperatura e uma contração, tá vendo o negativo? Uma contração devido à força de reação. Isso é igual a zero. Entenderam aqui? Lorena, isso só ocorre se a parede for de um material diferente da barra, é? Não, isso ocorre se a parede for extremamente rígido o suficiente para não deixar a barra afundar nela. Mas se ela fosse, tipo, do mesmo metal que a barra, ela ia dilatar junto com a barra como um só, né? Aí não ia, aí nesse caso, ia aquecer todo o sistema. E aí ia alongar tudo. E isso aqui não ia ser condição, não ia ser, na verdade, estaticamente indeterminado, porque você ia só aplicar essa equação direta de variação de alongamento, como você fazia lá na física, e ia calcular a dilatação térmica linear. Se essa extremidade estivesse livre, não existiria essa variação de força aqui, essa variação aqui provocada pela força. E aí você ia calcular a dilatação térmica com essa equaçãozinha aqui só, não ia ter nada de problema estaticamente indeterminado, não tinha essa variação provocada por uma força de contração, não existiria isso, e esse problema aqui era simplesmente o problema que você aprendeu lá em física no ensino médio, certo? Só que não é esse problema. Aqui se inclui
uma outra situação, que são situações estaticamente indeterminadas que a gente resolve com resistência dos materiais. E aí vem a análise. Essa daqui é toda a análise, a mais importante da questão. Não é isso, mas isso. E aí, a partir daqui, você tem uma equação. E aqui você tem outra equação. Nessa equação, você tem que a variação térmica menos a variação provocada pela força é igual a zero. E agora nós vamos escrever isso aqui, que é a relação carga-deslocamento e a relação variação de temperatura e deslocamento. São duas equações que eu mostrei para vocês. A primeira, que é a variação com temperatura, é alfa, delta TL, onde L é o comprimento inicial, delta T, variação de temperatura, e alfa é o coeficiente de dilatação térmica. Beleza. Variação provocada pela força, falamos isso na aula passada, sobre relação carga-deslocamento, onde eu tenho relação força, comprimento inicial, lembrando que essa força é a carga interna, dividido pela área vezes o modo de elasticidade, que depende de quem? Do material da barra. Como só tem essa força F, se você fizer aqui esse método da seção transversal, você já vê que a normal é igual a F, então, né, coloca-se logo F aqui. Agora, o que é que você faz? Substituindo isso aqui nessa equação, ó, igual a zero, passando um termo para um lado e o outro termo para o outro lado, por exemplo, F, L, AE passa para o outro lado. Aí, o que é que eu tenho? FL fica em cima, AE embaixo, multiplica a área vezes... olha, meninos. Área vezes modo de elasticidade aqui, e os L's vão se anular, você pode tirar o L aqui. Então, a força, ela vai ficar definida só pelo alfa, delta T, a área vezes modo de elasticidade, certo? Então, a força, isso aqui é constante, ó. Alfa é constante, modo de elasticidade é uma constante, depende do material. Isso aqui depende do material, o alfa depende do material, é tabelado. Cada material tem essa propriedade, é uma propriedade do material, dilatação linear, dilatação térmica linear, é tabelado, tem no livro, e o modo de elasticidade também. A área de seção transversal não muda aqui no caso, que é 0,5 vezes 0,5, e o delta T é a única coisa que pode mudar. Se ela mudar essa variação, ela é diretamente proporcional à força. Se eu diminuo a variação térmica, eu diminuo a força. Se eu aumento a variação térmica, eu aumento a força. Entenderam? E aí, olha, isso aqui é tabelado, né? 6,6 vezes 10 a menos 6 por graus Celsius. 60 é a variação delta T, ó, Fahrenheit. Ah, não é Celsius, não, é Fahrenheit, é por graus Fahrenheit. 0,25 metros quadrados é a área, e 29 vezes 10 a sexta é o módulo de elasticidade do aço A36. Fazendo essa continha aqui, ó, o 10 a sexta vai embora com 10 a menos 6, e o que sobra é 6,6, 60, 0,25, 29, que dá esse valor de 2,87 kip. Lembram o que é kip? Quilolibra. Só que eu quero determinar a tensão. Para eu calcular a tensão, é só fazer tensão igual a força sobre área, que é 2,085 dividido... Isso aqui tá errado, né? Não é 0,5, não. Nesse caso, professor. 0,25. Faltou um 2, bem aqui. Professor. Oi, pode falar. Nesse caso, nem precisaria ter atenção. Exatamente. E eu ia falar isso agora. Que bom que você notou. Ou seja, se eu estou querendo atenção, não precisava nem ter colocado esse 0,25 aqui. Colocasse força sobre área aqui e só fazer isso aqui, essa continha, eu já teria tensão direto. Exatamente. Tá vendo a sacada?
Eu coloquei esse passo a passozinho aí, só para você ver que não precisa. E a resposta aqui tá certa, viu? Só se a questão pedisse, né? A força e a tensão. Né? É, exatamente. Se a questão pedisse, só tá faltando um 2 aqui, tá? Mas a resposta aqui tá correta. Exatamente. Se a questão pedisse a calcule a força e a tensão, aí sim. Mas se não, gente, daqui mesmo, era só pegar essa área, botar aqui embaixo, já dava só calcular alfa vezes delta T vezes o modo de elasticidade. Pronto. Tranquilão. Agora eu vou fazer outro exemplo. Aqui, ó. São 3 postes. O poste do meio é um poste de alumínio. Esse poste aqui da direita é de aço e da esquerda também. Eles têm seção transversal diferente, ó. Os de aço são de 40 milímetros e o de alumínio é 60 milímetros. E tem uma barra aqui apoiada nesses postes. E essa barra está sujeita a uma carga distribuída de 150 kN por metro. Esses postes têm uma altura inicial, um L, comprimento inicial de 120 milímetros. Então, barra rígida mostrada está presa no topo dos 3 postes. Ela está presa aqui, ó. Certo? Então, se um descer, os outros todos descem, porque está tudo fixo nessa barra. Cada poste tem comprimento de 250 milímetros quando não há carga aplicada sobre a barra e a temperatura inicial é 20 graus Celsius. Então, temperatura 1 ou inicial 20. Determine a força suportada em cada haste se a barra estiver submetida a uma carga uniformemente distribuída de 150 kN por metro, a temperatura foi aumentada para 80 graus Celsius. Beleza. Primeira coisa que a gente faz, quando a gente não sabe fazer nada, a gente faz um diagrama de corpo livre, porque eu tenho uma carga distribuída. Essa carga distribuída nessa barra está sendo apoiada por 3 pilares, esses 3 postes, e aqui é o diagrama de corpo livre. Ai, deixa eu aumentar aqui, que eu não estou gostando disso. Melhorou para vocês? Acho que sim. Melhor. Olha só, aqui. Ops. Olha só, aqui é o diagrama de corpo livre da barra. O que é que eu vou representar aqui? Meu Deus, meu mouse tá maluco. O que é que eu vou representar aqui? Olha para cima. Eu vou pegar essa barra e vou colocar ela aqui. Primeira coisa que eu faço é transformar a carga distribuída em carregamento concentrado. Carga distribuída, altura. Aqui não é um retângulo. Então, como é que eu transformo uma carga distribuída em uma carga concentrada, gente? A base vezes a altura, né? No centro do... Exatamente, igual a área da distribuição. Se a distribuição é um retângulo, então é base vezes altura. Onde a base é 600 milímetros, tá vendo aqui, ó? 600 milímetros, ou seja, 0,6 metros, vezes a altura, que é 150 kN vezes metro. Então, fica 150 vezes 0,6, que dá 90 kN. Localizado onde? No centro de massa da distribuição, que é aqui, ó, no meio. Tá aqui. Entre 0,3 para um lado e 0,3 metros para o outro. Aí, olha só, quando eu empurro essa barra para baixo, esses postes reagem no sentido contrário. Então, aqui eu tenho uma força no aço, uma força no alumínio e a força no aço, certo? Como é que você faz aqui? Se você fizer, a primeira coisa que você fizer, ele faz aqui só o somatório das forças na direção Y, certo? Mas eu recomendo você a fazer aqui o que? Somatório das forças na direção, somatório das forças, não, somatório dos momentos com relação a esse ponto, bem aqui no centro. Se eu fizer somatório dos momentos com relação a esse ponto aqui no centro,
o que é que eu vou ter? Eu vou ter que essa força aqui, imagine que eu tivesse chamado isso aqui de força 1 e essa aqui de força 2, e não força aço. Se eu faço força 1 vezes a distância, menos força 2 vezes a distância, eu vou encontrar que as distâncias são iguais, então as forças também são iguais. Então, por isso que ele colocou logo força aço, porque eles estão exatamente na mesma distância equidistante na barra. E são, né, então essa mesma seção transversal, mesmo material, tudo, então a mesma força aqui. Tranquilo? Tudo bem? Aí ele vem e faz, ok, então essas duas forças são iguais. Aí eu faço o somatório das forças na direção Y, porque o somatório das forças na direção X não adianta. Somatório dos momentos, você viu que ele só vai dizer que o F, essa força do lado direito é igual à força do lado esquerdo, e não vai resolver o problema. E a força, o somatório das forças na direção Y, você vai encontrar essa relação, ó, 2F, duas forças do aço, mais uma força do alumínio, menos 90 kN é igual a zero. Então, eu tenho aqui, ó, gente, a primeira equação. Usei todas as minhas equações da estática, Professor, e eu só tenho uma equação, diga. se a gente aplicasse o momento também nas laterais, também seria a mesma coisa, né? Então, né? Você pode ficar aí aplicando o momento aí, pega um papelzinho aí, uma canetinha. Faz não sei quantos momentos aqui que não vai servir nada, porque elas não são linearmente independentes. Professora, a Entendeu? senhora determinou que os dois FA são iguais por causa que a questão diz que tem o mesmo comprimento e são o mesmo material, né? Não, porque eles estão na mesma distância. Você tem uma força aqui, né? E você fizer momento força vezes distância, menos força vezes a distância, o momento daqui é igual a esse momento aqui. Ah, sim. Só momento, certo? Aí, essa força do aço desse lado, essa força aqui é igual a essa daqui. Para quê? Para eu dizer que força mais força, duas forças de aço, mais força do alumínio, menos 90, igual a zero. Essa aqui é a nossa primeira equação. Tranquilo? Aí você percebe aqui, analisando, que esse problema é um problema que estaticamente indeterminado. Por quê, gente? Porque as equações da estática não são suficientes para resolver o problema. Você tem só uma equação da estática e tem duas incógnitas, força do aço e força do alumínio. Não resolveu nada. Agora você precisa fazer uma segunda análise e gerar uma segunda equação para poder conseguir resolver esse problema. E essa análise é chamada de condição de compatibilidade. Compatibilidade é uma análise da variação de comprimento. Então, você vai analisar a variação de comprimento, o que é que está acontecendo aqui. Então, ele fala o seguinte, quando você vai analisar aqui os postes, você tem uma força que vai provocar, você vai ter aqui um deslocamento desses postes, e o que é que está restringindo esse movimento, esse deslocamento? Qual é a situação que tem aqui para ser analisada com relação à variação de comprimento do aço e do alumínio, né, desses postes de aço e de alumínio? Como é que eles se comportam entre si? Alguém? Como é o comportamento? Quando eu empurro essa barra, o que é que acontece com o deslocamento desses postes? Perceba que essa distribuição ela está igualmente distribuída, é a mesma força. Ele se comprime? Certo, ele se comprime, isso aí é óbvio. Mas eu quero saber assim, ele se comprime como? O que é que acontece? A variação da temperatura, como é que deve ser? É negativa. Eu sei. No aço deve ser metade do alumínio? Não, porque senão ele não estava dizendo que essa você tem que considerar essa barra rígida. Essa barra aqui não deforma.
A deformação vai ser igual nos 3 postes. A variação. A deformação. A variação A variação de, do comprimento vai do ser igual comprimento vai nos ser igual no aço e no alumínio, porque essa barra é considerada rígida. Certo? Essa barra é considerada rígida e está fixa em cada um desses postes. Então, quando eu empurrar aqui, é para eles variarem de forma igual. Do mesmo jeito, se a dilatação prevalecer, eles têm que alongar igual também. A variação deles, ou pela temperatura, ou pela força de compressão, tem que ser igual, porque eles estão todos presos nessa barra. Todo mundo consegue visualizar isso? Sim, sim, professor, mas isso também ocorreu por causa que a força está no centro de massa, né? Porque se não tivesse, né, seria outro caso, né? Exatamente. Certo? Também seria outro caso. Vocês entenderam o que ele disse? Professora, mas se esse poste de alumínio, ele estivesse bem aqui, e não aqui, aí os momentos não seriam iguais, aí a força nesse barra de aço seria diferente dessa daqui. Aí, meu querido, o problema ia ficar bem mais complicado. Entendeu? Você não teria essa força de aço que a gente provou aqui, que essa é igual a essa, só porque essa força do alumínio estava bem aqui no centro. Se ela estivesse mais para cá, aí eu não ia ter o momento desse lado igual ao momento desse. Entendeu? Então, vamos lá. Condição de compatibilidade, olha. Variação de alongamento no aço é igual a variação de alongamento no alumínio. Beleza. Então, como desloca cada poste ao mesmo tanto? Ele diz, ó, devido à simetria da carga, da geometria e do material, olha só as condições que ele colocou. O topo de cada poste desloca-se do mesmo tanto. Então, por isso você pode dizer isso, ok? Aí, eu venho agora analisar, e quem é essa variação no aço? Como é que ocorre a variação do comprimento nesse poste de aço? Então, o que é que você que viu aqui? Bom, vai ter uma variação de temperatura. Se vai ter uma variação de temperatura final, 80, menos temperatura inicial, 20, ou seja, 80 menos 20, 60 graus, não é? Se vai ter essa variação de temperatura de 60 graus Celsius e essa temperatura aumenta de 20 para 80, quer dizer que vai ocorrer uma dilatação. Dilatação. Não é isso? Provocada pela temperatura. Então, provocada pela temperatura, ela vai dilatar. Mas, no sentido contrário, vai ter uma contração provocada pela carga distribuída. Então, a variação que vai ocorrer no aço vai ser uma variação de dilatação provocada pela temperatura, menos uma variação de contração provocada pela força. E é isso que você vai colocar aqui, ó. Variação do aço. Variação provocada pela temperatura, ele colocou negativa, ó. Variação provocada pela força. A temperatura foi negativa. A barra estava 20. Não era para ser o contrário, não, professora? Que a força fosse negativa? É o contrário. É o contrário. É só porque ele está dizendo que ele. Ah, entendi. É porque ele está dizendo aqui, ó. É só isso. Tá que tá certo. É porque ele está dizendo que o positivo dele é para baixo, ó. Se o positivo dele para baixo, então
o alongamento, ou seja, quando dilata, ele botou negativo, porque por causa desse referencial dele, tá? Mas se você quiser mudar o seu referencial e dizer que para cima é que é positivo, como eu estava dizendo, né? Como a gente, todo mundo, o raciocínio lógico da gente diz, não está dilatando a barra, ela é positiva, está contraindo, é negativo. Permanece nesse raciocínio. Vai dar na mesma coisa, tá, gente? Tá? Só porque o livro inventou de colocar o referencial dele positivo para baixo. Besteira. O que você tem que entender é que vai ocorrer, se ocorre uma dilatação, e eu prefiro isso, dilatou positivo, contraiu negativo. Dilatou. Também vai ocorrer uma dilatação no alumínio, provocada pela temperatura, e uma contração negativa, provocada pela força. Agora, presta atenção, vou falar presta atenção umas 1000 vezes, para você ficar ouvindo ressoar a minha voz, quando você ouvir isso. Quando você for fazer essa questão, você não faz isso separado disso, não. Ele bota aqui separado, mas é para você juntar tudo nesse troço aqui. Tá vendo? Que, olha só a equação que ele monta. Isso é uma equação só, meu povo. Não tem essa história de fazer as coisas separado e depois não junta. Por quê? Porque fez tudo errado. Aí não dá para juntar uma coisa. Você faz separado, aí não consegue juntar depois, porque é uma equação só. O cara quer encontrar duas forças separadas. Se a força é igual. Aí mete os pés pela mão, por quê? Porque não segue o algoritmo. Tem uma sequência lógica de resolução das questões, certo? Então, você, por favor, olhe pelo menos os exercícios resolvidos, e eu falando aqui, quase gritando com você, para você fazer do jeito certo. E olhe que alguém ainda vai fazer do jeito inventado. Depois que você faz aqui esse raciocíniozinho, você volta para cá e substitui. Onde for variação do aço, você vai colocar assim, ó, temperatura do aço, mas, né, variação provocada pela temperatura, mesmo variação provocada pela força, tá aqui, ó, igual a variação provocada pela temperatura no alumínio, menos a variação provocada pela força no alumínio. Essa daqui, ó, chegou aqui, pronto, acabou a física do negócio. Acabou a análise toda de resistência dos materiais. Por quê? Porque o restante é só substituição de equação e matemática. Quando chega aqui, ó, quem é a equação de variação de temperatura? É aquela, alfa, delta T, e o quê? Comprimento inicial. E a variação provocada pela força, F, L, área, modelacidade. Do mesmo jeito no alumínio, só que aqui no aço você vai usar os parâmetros do aço, obviamente. Você vai colocar o alfa do aço, vai colocar a área do aço e o módulo de elasticidade do aço. Comprimentos iniciais, que é o mesmo, né? E a variação da temperatura também é a mesma. Para o alumínio, olha só, eu vou colocar o alfa do alumínio, variação de temperatura e comprimento, são iguais, mas, que na verdade, na nossa nomenclatura seria menos aqui, né, e mais aqui. Força no alumínio, olha só, aqui é a força no aço, que é a nossa incógnita, e aqui é a força no alumínio. 0,250, que é o comprimento inicial, π vezes a área do R ao quadrado, que é a área do alumínio, e esse aqui é o modo de elasticidade do alumínio. Tudo bem até aí, gente? Todo mundo entendendo? Sim. Ótimo, preste atenção. Quando chega aqui, a tua calculadora faz o serviço. Aqui só precisa você ter atenção de fazer o passo a passo corretinho, fazer as continhas sem precipitação. Faz uma parte,
faz a outra com calma, e aí você chega nesta equação aqui, ó. Tá vendo? Essa é a equação que a gente estava procurando. Essa daqui. Eu tenho agora qual equação, professora? Eu tenho essa primeira, que a gente determinou usando a equação da estática. Identificamos que o problema é estaticamente indeterminado, porque só tenho essa equação e tenho duas incógnitas. Fizemos todo esse raciocínio aqui com relação à compatibilidade, analisando como é que é o deslocamento, que ocorre o deslocamento nesses postes. A partir dessa análise, geramos aqui um raciocínio lógico basado em quê? Na variação de temperatura e em duas relações, temperatura-deslocamento e força-deslocamento. Essas duas relações de análise de variação de comprimento, nós montamos esta equação, que é uma equação só, que vai me dar força no aço e força no alumínio. Certo? Beleza. Aí agora, eu tenho essa segunda equação. Tem um sistema de equação agora. Eu posso simplesmente pegar essa força no aço aqui, ó, que já está assim separado, e substituir aqui, ó, onde eu tiver força no aço, substituo toda aquela equação e vai ficar tudo em função de força no alumínio. Você resolve esse sistema de equação do jeito que você quiser, ou pela resolução, pelo método de substituição, ou pelo método da soma. Lembram, né? Que isso aí é só um sisteminha de equação. Pronto. Quando você resolve esse sistema de equação, você determina, então, que a força no aço é menos 16,4 kN. E a força no alumínio é 127 kN. O que quer dizer isso? Que a dilatação do aço é maior que a força que empurra ele para baixo? Considerando que a força do aço deu negativa, o que é isso? Quer dizer, se deu negativa, a minha suposição é que ela era para cima, ó. Que ela estava empurrando aqui, ó. Mas, na verdade, ela é para baixo. Alguém consegue entender esse sistema? Ó, quando deu negativo. Claro, não, professora. Não. Professora, isso é por conta da dilatação do alumínio ser muito maior do que a do aço? Pronto, lindo, exatamente isso. Olha só. Só o que vai acontecer? A dilatação do alumínio é maior. Ele vai dilatar, só que ele não vai conseguir dilatar tudo que ele quer. Por que ele não consegue, gente? Porque está preso no aço também. Exatamente, está tudo preso a um sistema só. Aí o aço puxa, ancora, entendeu? E segura. Ele não dilata tudo que ele quer, porque o aço está segurando. Entenderam?